Fala galera, mais um episódio de Caio e Cris e hoje continuando a série de provérbios. Muito rico, muito conteúdo para a família, para os filhos, para os pais. Não percam tempo, pega uma canetinha, pega um papel, anota e depois que você assistir não esquece de compartilhar. Ou melhor, antes, compartilha para assistir junto, beleza? Roda a vinheta! Bom galera, bora começar, mas antes de mais nada eu vou dizer nosso truque aqui. Vocês estão vendo a gente com essa roupa? Já gravou uns 3, a gente só muda a roupa aqui. Esse escritório aqui virou tipo um closet aberto, tem um monte de coisa de camiseta. Mudou a cor do batom. Só foi no banheiro, fez xixi, lavou o rosto e mudou a roupa. Só o Biel que continua igual porque ele fica lá escondidinho, né? Biel, já te chamando, dá um oi pra galera aí. Fala galera, beleza? Pessoal, já deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para seus familiares, curte também lá no Spotify e também, galera, deixa seu comentário aí, é muito importante pra gente, né? A gente sempre tenta aí responder todo mundo que comenta, que pergunta alguma coisa, fechou? Tamo junto aí! Boa, Biel. É isso aí. Deixa seu comentário se você gostou. Se você não gostou, você manda um e-mail saque@biblia.com.br. Não manda pra nós não se você não gostou. Não desmotiva nós, né? Exato. Manda pra nós não. Manda pra outra pessoa, tá bom? Amor, dá um oi pra galera. Oi, gente. Tudo bem? Hoje vamos de provérbios de novo. Um conteúdo para vocês assistirem em família, com os filhos. É muito legal. Boa. Galera, como que vai ser feito, assim, como os outros de provérbios? Nós vamos ler os textos e vamos compartilhando algumas coisas, algumas impressões que Deus colocou no nosso coração para vocês, tá? Amorzinho, você pode ler pra gente aí do 1 ao 5, por favor, Provérbios 4? Claro, então... Só para lembrar uma coisa, a gente tá lendo na NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, e a gente sempre deixa de ladinho aqui uma Bíblia um pouquinho mais... com um linguajar um pouco diferente, mas não sei se vai te falar mais antigo, mas com alguns mistérios, algumas palavras diferentes para agregar no conteúdo. E nós estamos usando hoje aqui a King James de apoio. Isso. Bora lá. Então vamos lá, as vantagens da sabedoria. Filhos, escutem o que o seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom. Portanto, lembrem dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava dizendo: lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça nem se afaste do que eu digo. Muito bom. Galera, só que antes de mais nada, reparem que ele começa o texto falando assim, ó, filhos, escutem o que seu pai ensina. E esse tipo de fala, Salomão já repetiu, sei lá, umas 2, 3 vezes aí, só nesse comecinho do capítulo 1, 2, 3 e 4. E vai ter mais ainda. E tem mais. E aí isso me chama a atenção, porque eu sei que parece repetitivo, mas quando é repetitivo não é muito à toa. A Bíblia não vai deixar isso à toa. Então eu quero deixar muito claro que realmente o pai precisa o tempo todo ensinar o filho e sempre alertar sobre aqueles ensinamentos. Porque às vezes a gente fala alguma coisa pro filho e esquece, entra em esquecimento. Não, a gente precisa repetir o tempo todo, mesmo que não aconteceu alguma coisa. Então, nesse sentido, eu acho que o pai precisa o tempo todo ensinar e educar o filho e ensinar o filho a se esforçar para obedecer os direcionamentos do pai. Porque se o tempo todo você começar a alertar, você começar a encher seu filho de sabedoria divina, que é a Bíblia, você vai começar a colocar no coração do seu filho um sentido de obediência, porque a Bíblia nada mais é do que um livro com leis e regras, no qual Deus colocou para nos proteger. Então, quando eu começo a passar isso para o filho, eu preciso realmente bater muito nessa tecla sobre esse assunto, né? E aí demonstra também se está repetindo para o filho. Filho, escute o pai. Filho, escute o pai. É porque é uma dificuldade dos filhos de escutarem os pais. Uma resistência, talvez. Exato. E por isso que o pai não pode falar, eu já falei uma vez, não vou falar mais. Não. O pai tem que passar por esse processo pedagógico da criança o tempo todo. Por isso que ele precisa alertar o tempo todo. A criança aprende por repetição. Repetição, com consequência. Então não é só repetir e não aplicar a consequência o tempo todo. Mas olha essa importância do pai estar sabendo que o filho tem dificuldade de aprendizado, ou não sei se por uma teimosia, uma imaturidade, uma questão emocional, porque a criança ela faz muito o que deseja, não faz o que precisa ser feito. Então o pai precisa estar o tempo todo perto do filho, né? Bom, e sabendo disso, então a responsabilidade aqui dos pais é se manterem na doutrina de Deus.
Ou seja, no que é bom para ele, Deus. E eu acho que muitos pais se perdem, por quê? Porque muito da sua educação é mais pelo gosto do pai, pelo humor do pai, pelo momento do pai. Pela personalidade do pai. Pelo achômetro do pai. E o que a Bíblia traz é que eu preciso replicar, eu preciso aplicar a palavra de Deus para o meu filho como ensinamento. Então, a primeira coisa, o pai e a mãe, em especial o pai, ele precisa ter clareza aonde ele quer chegar com a família dele. Porque se eu não tiver um destino já pré-estabelecido, qualquer caminho serve. Então, se eu, como pai, quero chegar na eternidade, para eu chegar na eternidade, eu preciso cumprir o que a Bíblia traz. E aí eu vou procurar os direcionamentos, passar para minha casa para isso. Então, quando o pai está ensinando, o que o pai precisa ensinar é isso. Primeiro, ele precisa saber onde ele quer chegar, para traçar o caminho para chegar até lá, né? No versículo 3 da tradução King James, tem um momento que fala assim, ó. Porque eu era filho de meu pai, tenro, né? Tenro. Não sei se se pronuncia assim, né? A gente pesquisou, mas tenro e único. Amado à vista de minha mãe. E na King James eu queria me apegar muito na palavra tenro, que dá o significado de delicado e também ensinável. Então eu preciso ensinar o meu filho a ser assim. Ensinável. Ensinar a ser ensinável. Porque eu, como filho de Deus, a característica que Deus mais se agrada, uma das que mais ele se agrada, é um coração ensinável. Então eu preciso ensinar o meu filho. Essa palavra eu achei muito legal, que é o que a gente estava falando, de encontrar uma outra Bíblia que traz uma palavra que é um mistério. E eu tenho que ensinar. Primeiro, eu preciso ser esse filho para Deus. Eu preciso ser ensinável. Para eu ensinar o meu filho a ser ensinável, os meus ensinamentos que eu estou replicando de Deus. Olha só, e o que é ser ensinável? O que é? É permitir que um ensinamento supere o que você já sabe. Então, é permitir-se revisitar o que você já sabe para deixar com que a mente de Cristo entre em você. Uau! Né? Então, você abre mão do que você sabe para se submeter ao que Deus diz. Isso é ser ensinável. Não, e é engraçado que Salomão está falando do seu pai e da sua mãe, né? Ele está falando do pai e mãe. E aí uma reflexão que eu acho que vale a pena para as famílias, porque tem muitos pais que reclamam de como os filhos os tratam. Mas eles tratam mal os pais deles na frente dos filhos, que são os avós dessa criança. É verdade. E aí, voltando, pode ver que Salomão está falando do seu pai e de sua mãe. Então, uma pergunta que eu faço para você que é pai, né, que tem uma família, tem filhos, como que você trata os seus pais? Porque você exige do seu filho um bom tratamento, né, que ele te trate bem com educação, mas você trata mal os seus pais. E mesmo que depois de casado você não deva uma obediência aos seus pais, principalmente, né, eu fiz uma família, eu não devo mais obediência a ele, eu tenho Cristo como cabeça e eu repasso as instruções. A minha honra em relação aos meus pais, ela não termina. Não tem prazo de validade. Não tem prazo de validade. Então eu acho que tem muitas famílias que os pais tratam, os pais reclamam dos filhos, mas eles tratam igual os filhos. E aí os filhos assistem esse distrato dos avós, né? Exato. E aí não tem como eu exigir algo que eu não faço. Então a primeira coisa eu ainda não sou pai, né, nem a Cris não é mãe, mas quando eu vou cobrar algo do meu filho, eu faço para os meus pais esse comportamento. Ele precisa assistir, né, ter um modelo. Porque se ele está fazendo, provavelmente é porque você está maltratando os seus pais na frente dele. Ou você mesmo que não seja na frente dele, mas o que você está plantando, você vai colher nessa relação. Você não está honrando, né? E a honra, ela é... Todo princípio, na verdade, ele tem que ser ensinado de forma prática. Então, você fica lá bonita. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. E honra tem a ver com tratar como rei e rainha. Uau. Tratar de uma forma tão respeitosa e tão cuidadosa que a pessoa se sinta retribuída, muitas vezes, por tudo que ela fez para você. Né? Então, também você deixar de plantar a honra, né? De fazer coisas boas, de dizer coisas boas, de agradar a pessoa, você também está dando um mau exemplo para o filho. Muito bom. Amor, você pode ler do versículo 6 ao 9 para a gente continuar? Claro. Então, vamos lá. Não abandone a sabedoria, e ela protegerá você. Ame-a, e ela lhe dará segurança. Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Ame a sabedoria, e ela o tornará importante. Abrace-a, e você será respeitado. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Nossa, que forte. E aí que a gente percebe, né? Nós acabamos de gravar, se você
Acho que talvez o sob proteção vai ser antes desse. Mas muitos pais querem proteger seus filhos a qualquer custo, né? E aí, por não meditarem na palavra, eles perdem esse segredo poderoso sobre a educação. Porque o que protege realmente o seu filho é torná-lo sábio a cada dia através da Bíblia. E aí, eu acho que esse é um tópico para a gente falar bastante, porque ele já começa falando, não abandone a sabedoria, porque ela vai proteger você. Então, eu como pai, eu preciso ensinar que a Bíblia é uma verdade, é uma lei, é um amparo emocional, físico e espiritual que vai me proteger de qualquer outros erros. E um grande erro dos pais é deixar as crianças viverem de forma instintiva, emocionalmente, sem amparar com a Bíblia. Por isso que muitos pais correm atrás do prejuízo, porque não ensinaram antes, e eles, por não quererem continuar ensinando, treinando seus filhos, eles pegam as consequências do filho para eles e vão protegendo de alguns problemas. Então tem muita consequência que o filho deveria passar que o pai que passa. Que não é a sabedoria protegendo o filho, né? É o pai protegendo o filho, né? Super protegendo o filho. Porque se o filho for sábio, ele vai pensar como Cristo pensa. Consequentemente, ele vai agir como Cristo agiria. Sim. E aí ele vai evitar uma série de males nesse mundo, né? E aqui ele pede para amar, e nós sabemos que o amor de verdade, ele não é um amor de sentimento, né? O amor bíblico, ele é uma ação. Ou seja, quando eu falo no sentido de amar a sabedoria, eu preciso fazer meu filho amar a prática de Deus. Né? E amar a prática de Deus são os conselhos de Deus de forma prática na minha vida. Então, por isso que eu preciso ensinar desde cedo o filho viver a experiência de obedecer a Deus. Viver a experiência positiva de obedecer ao próprio pai. Então, porque quando eu estou ensinando o meu filho... porque a consequência, a gente às vezes esquece da consequência positiva. Mas, por exemplo, então quando eu estou no processo educacional e a criança faz algo de errado, eu preciso aplicar a consequência, certo? Certo. Mas quando eu estou num processo com a criança e a criança acerta, ela precisa viver uma consequência de algo bom. Um benefício, E ela, né? mesmo que ela não necessariamente uma recompensa, ganhar algo. Mas ela tem que saber que algo ruim não aconteceu por causa da sua obediência. Ou algo bom aconteceu por causa da obediência. E a gente esquece de pontuar, porque a gente já deixa viver no automático. E quando a gente fala de educação de pais para filho, não pode ser nada automático. Não. É tudo intencional, porque quem treina precisa ser intencional. O pai e mãe são treinadores do filho. Então eu preciso ser sempre intencional nessas áreas. Então assim, para ser intencional, eu preciso saber onde eu quero chegar e o que eu vou fazer para chegar ali. Então, lembra que intencionalidade é ter objetivos. Então, se você percebe que o seu filho tem alguma dificuldade, planeje uma intervenção. Sabe por que na terapia dá certo? Porque a gente pega a dificuldade da criança e faz um planejamento do que nós vamos fazer para acessar essa criança de uma forma diferente. Então, a gente cria uma atividade terapêutica, a gente cria uma brincadeira, a gente cria um jogo, a gente ajuda o pai a criar uma ferramenta diferente. Então, quando a gente vai... a gente tem a intenção de fazer o filho, por exemplo, aprender a obedecer, como eu vou ser intencional em ajudar o meu filho a desenvolver, a bater essa meta? Uau! Né? Então, os pais eles vão muito no automático, né? Eles vão vivendo a vida e eles acham que as crianças vão aprendendo de forma instantânea e não necessariamente. Ela precisa de alguém que vá olhar para a necessidade dela e apoiar esse processo mais de perto. E como amor é um sacrifício, é uma atitude em sacrifício, esse é o verdadeiro amor, de fazer o que precisa ser feito, para o filho amar, o pai tem uma obrigação importante nessa fase, principalmente na infância e na adolescência, de proteger a mente do filho. Uhum. Então, porque para a sabedoria ter vida na vida da criança, ser algo realmente vivido, eu preciso proteger essa mente. Porque o nosso coração, a nossa mente vai conduzir as nossas ações. Então, se eu não proteger do errado e alimentar com o correto, provavelmente o seu filho vai ter falsas atitudes ruins, atitudes não sábias. E, na verdade, nada mais é do que você alimentou teu filho. E a criança não consegue identificar ainda o que é bom ou o que é ruim. Estava contando, né, que de algumas coisas que os pais perguntam para o filho. Mas qual é a escola que você quer estudar? Gente, que absurdo. Vamos lá conhecer as escolas, a gente vai conhecer 3 e você vai escolher a que você mais gostou. Que perigo. Isso não é proteger, porque a criança ela não consegue identificar qual é a metodologia que a escola segue, como que é o perfil dos professores, quem é o diretor, qual é o perfil daquelas crianças, né? Então,
Quando você não guarda, não ajuda não protege o seu filho contra o mal, você dá poder de decisão para ele, de coisa que ele não está preparado. Se a criação do mundo fosse feita hoje com os pais de hoje, vamos substituir Deus pelos pais de hoje. No primeiro dia, Deus ia criar o ser humano. E aí ia falar assim, o que você acha melhor a gente criar? A luz, a terra, os bichinhos ou as plantinhas? Os pais de hoje são assim. Onde você quer sentar, o que você quer comer, onde você vai dormir. Gente, tem coisa que não tem escolha. Não tem maturidade nenhuma para escolher. Teve um pai, foi muito engraçado, que eles vieram me conhecer, né? E aí eles falaram assim, olha, a gente veio te conhecer, a gente teve uma indicação de você como profissional, gostamos, a pessoa falou muito bem, nós pesquisamos um pouco de você tem os valores parecidos com o nosso, agora hoje a gente sai daqui super confiante no seu trabalho, só que tem uma outra etapa. Agora, na próxima sessão, antes de fechar com você, a fulaninha vai te conhecer. Se ela gostar de você, a gente fecha você como terapeuta. Se ela não gostar, aí não dá, né? Porque a gente não pode fazer algo forçado, né? Então, a criança de 4 anos, eu senti assim, a minha experiência, meu currículo sendo jogado no lixo, porque eu ia ter que ser avaliado, eu ia ter que fazer o possível para conquistar uma criança de 4 anos. Bom, se eu tô no teu lugar, eu ia fazer de tudo para ela não gostar. E o que é muito fácil também, sabe por quê? É só eu ser muito legal, é só eu brincar com a criança, é só eu fornecer para essa criança o que ela gosta, não o que ela precisa. Então, é fácil conquistar o seu filho. Então, é só a escola ser legal, o professor ser muito divertido, ele não precisa ser mais capacitado, né? Então, a criança sendo colocada nesse lugar de escolha, ela vai escolher pelo crivo dela e ela vai acessar o mal e ela vai ficar desprotegida. Consequentemente, ela não vai amar o que é bom. É uma vergonha. Pais, não façam isso, por favor. Vocês têm que treinar os filhos de vocês. E a reflexão que nós vamos conduzir agora é... Cara, o que eu ensino ou ensinei meu filho, né? O que eu estou ensinando, o que eu vou ensinar, tem a ver de ensinar ele... Vou voltar aqui, tá? E a reflexão que vamos conduzir agora é o seguinte. O que eu já ensinei para o meu filho, o que eu vou ensinar, tem relação com adquirir a sabedoria? Porque muito... no processo educacional da criança, o que eu vejo? Os pais não ensinam a criança a buscar a sabedoria. E a Bíblia está falando que, para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo que você tem para conseguir a compreensão. Então, eu como pai treinador de uma criança que eu desejo que seja cristã, eu preciso fazer ela conhecer a sabedoria a qualquer custo. Eu preciso fazer ela entender que precisa pagar um preço para ter essa sabedoria. Eu preciso fazer ela entender que é mais precioso ter a sabedoria do que ouro e prata. E o que a gente vê na vida desses filhos? Que é o contrário, porque os pais não falam não, os pais não disciplinam, os pais não pagam esse próprio preço para que a criança aprenda a ter a sabedoria. Exatamente. A gente, muitas vezes, está atendendo uma criança, tem que colocar na meta dela, porque a gente faz meta, né? Eu faço meta com as crianças. O que ela precisa desenvolver? E a gente tem que colocar na meta que ela tem que ler a Bíblia uma vez por semana. Gente, é filho de pai cristão. Não abre a Bíblia. Eu tenho que ir lá colocar isso como meta para ela, né? Para ela ler, sabendo que é uma coisa que ela gosta de fazer, só que os pais não ensinam, não estimulam, não cobram. Ela não vê valor de adquirir sabedoria, porque a gente adquire sabedoria pagando o preço do quê? Do conhecimento, de vencer a preguiça, de romper, fazer as coisas que eu gosto de fazer para fazer aquilo que é importante. De estar com as pessoas que são necessárias, sábias. Que vão me ensinar. Você não vê um sábio andando com um tolo? Não. Ele anda ali com o objetivo de ensinar. O tolo não quer, sai fora. Mas não é nem andar, né? Não, é uma questão de um andar, encontro intencional. Então, por que eu estou falando dessa parte agora que é muito importante? Porque assim, quando eu ensino meu filho a ter a sabedoria, a pagar esse preço, ele se torna sábio. E aqui fala que a sabedoria o tornará importante. E o que eu vejo os pais fazendo? E ele vai ter honra, ele vai ser importante. As pessoas vão encontrar nele uma importância. Vão admirá-lo por algo. Vão reconhecê-lo. E o que os pais fazem hoje com as crianças, jovens e jovens casados?
Pelo pai dar o tempo todo tudo pro filho, não buscar ter essa sabedoria, não pagar esse preço da sabedoria, o que os pais fazem? Pagam o preço de momentos de lazer, aquelas legendas, criando memórias. O criando memórias me mata, porque só cria memórias. A criança é um HD, é um RAM. Não sei o que a criança é. Tem que dar o quê? Tanta memória que cria, Memórias tem que ser um RAM. afetivas. Biel, você que é do TI, fala um RAM grande aí. É RAM que fala? 16 GB de RAM. Cara, é tanta memória criada que esse pai tá dando pra criança e memória assim inútil de lazer que tem que ter 16 GB de RAM. A criança já foi 7 vezes pra Disney. Gente, nem dá mais valor. Não. Então, quando eu começo a não focar na criança para ensinar ela a pagar esse preço, eu sempre foco ela no prazer, no criar memórias, de estar com a família, de ir viajar, de tudo que ele tem, tudo que ele quer ele vai ter, a maior festa do mundo, a criança chegando de carro, chegando no seu queijo, quase de helicóptero, o que está em casa, ela que come primeiro, o quarto dela é maior que o do pai e da mãe, ela escolhe onde ela... Cara, ela tanto prazer, ela costuma a viver pelo prazer e a não precisar da sabedoria para conquistar as coisas. E qual que é a grande consequência disso? Que você cria adultos hoje casados que não tem capacidade nenhuma. O pai dá uma empresa para esse jovem cuidar. O cara nunca trabalhou na vida, ele nunca teve uma colheita profissional. Ele nunca teve uma promoção, ele nunca conseguiu, tipo assim, fazer o básico na empresa. O pai dá uma empresa para esse cara cuidar. O pai dá uma casa para esse menino. Ele dá um carro. Ele entrega tudo de mão beijada. E qual que é a consequência? A sabedoria não o tornará importante. Por isso que essa pessoa vira chacota para as outras. Porque ela não pagou o preço para ter sabedoria. Ela não pagou o preço para colocar a sabedoria em prática. E, consequentemente, por não ter colocado a sabedoria em prática, ele se torna uma pessoa não importante para o reino de Deus. Não reconhecida. Não reconhecida. Né? Por isso que tem gente até que fala bonito na igreja. Mas aí você olha para a vida dela e fala assim, né? Então, você que é pai e mãe, tome muito cuidado como você vai conduzir os seus filhos desde a infância para o adolescente e para o jovem. Cara, não dê para os seus filhos aquilo que você acha que é necessário. Dê aquilo que Deus fala que é necessário. Orem antes de presentear, né? Para ver qual é o plano de Deus para aquela vida, porque a gente acaba estragando. Cara, eu vejo gente assim ganhando muitas coisas aleatórias assim. Então, eu tenho um pai que às vezes gosta de dar presente. Eu gosto de barrar um pouco, porque, cara, é necessário aquilo? Eu tô precisando de verdade? Ou é só, tipo, sei lá, é uma coisa que eu vou gostar de ganhar? E aí eu tô falando de, às vezes, um sapato, mas assim, tem gente que dá carro, tem gente que dá videogame, tem gente que dá joia, tem gente que dá celular, dá iPhone de 7 mil. Mano, quem ganha... Eu até falei um mano aqui, mas, cara, quem ganha um telefone de 7 mil aleatoriamente? Do pai e da mãe. Gente, essas coisas a gente compra com o nosso dinheiro. Você quer saber se você tem condição ou não de ter? Não precisa nem orar a Deus. Vê se você tem condição de pagar. Olha a tua conta bancária. Isso vai dizer pra você. Você quer algo diferente? Produza. Vai buscar sabedoria. Tente prosperar na tua área. Emocionalmente também. Eu tô no problema do casamento, eu corro pra casa da minha mãe. Isso. Porque eu não adquiri sabedoria pra resolver esses problemas. Aí eu tipo, tô casado com a Cris, eu vou pra casa do meu pai, falo que tá mal, meu pai não, me abraça, me deixa dormir lá 3, 4 dias. Gente, isso aí é coisa de criança. Então, nós somos adultos e por não ter pago o preço lá atrás, acordem, pais e mães, para vocês adquirirem essa sabedoria para transmitir para o filho de vocês. E aí, como o Caio falou, assim, como os pais hipervalorizam momentos de lazer para os filhos eles crescem achando que passar um tempo com Deus é a obrigação. Sim. E passar um tempo viajando é a recompensa. Nossa. Nós deveríamos programar a mente dos filhos. Olha, tá chegando o final de semana. Sabe o que a gente vai fazer esse sábado? Um culto doméstico. Vamos preparar tudo. Nossa, sabe quem vai trazer a palavra hoje? É o fulaninho de 10 anos. Nossa, hoje vamos chegar rápido em casa para ter um tempo com Deus? Surgiu um assunto, uma dúvida, um conflito, vamos procurar. Então, os pais deveriam gerar expectativas nas crianças em relação ao reino. Ir para a igreja, estudar a palavra, a orar, vamos colocar um louvor. Não, as crianças elas veem isso como algo chato, algo cansativo, e eles não veem a hora de terminar uma atividade religiosa para ir jogar videogame, para ir assistir um filme, para sair para brincar. Então, eles não estão amando a sabedoria, o processo de adquirir a sabedoria.
E isso é resultado de um pai e uma mãe que não amou de verdade a igreja, o corpo de Cristo, porque ele está replicando aquilo que ele viveu. É impossível o teu filho ter essa atitude quando você realmente não fala mal dos irmãos, quando você fala bem, quando você ora, quando você serve, quando você vive o evangelho, porque obedecer a Deus te traz consequências boas. Então, pelo teu filho não ter visto isso, ele só vê você falando mal da igreja, ele vê você muito mais feliz numa festa de aniversário, no shopping, compras, no show, do que na igreja. Você vai, chega atrasado na igreja, mas no show você chega 8 horas antes. Então, por você não ter vivido a igreja de verdade, o seu filho não vai viver. Então, não reclame para as pessoas o que o seu filho não está fazendo. É porque você não faz. E o filho não vai ser respeitado. Não vai ser. Né? Sabe, deve ser o maior orgulho do pai as pessoas procurarem A Bíblia e fala honrarem. Nossa, seu filho tem sido uma bênção. Nossa, como eu aprendo com seu filho. Nossa, que pessoa importante para o reino de Deus. Deve ser o maior orgulho para o pai do que ver um filho que não produz nada sozinho, que é inútil, que é dependente, né? Acaba sendo uma vergonha. Então, vamos trabalhar com em prol disso. Perdemos um tempinho nisso, mas era algo muito importante. Porque o não fazer o que estamos falando aqui, você vai amputar o teu filho. E Deus não gosta de filhos amputados. Deus gosta de ação. Tanto é que a Bíblia inteira, o tempo todo, a galera indo para o serviço. Quem é amputado pode ver. Essas pessoas que nós estamos falando, provavelmente põem pouca mão na massa. Pode se deleitar na palavra, mas não consegue colocar a palavra em prática. Então, para ser um verdadeiro adorador de Deus, eu tenho que buscar na palavra. Mas se eu não transmitir em ação, eu não sou um adorador. Eu só sou um conhecedor da Bíblia. A fé sem ação é coisa morta. Morta. Amor, você pode ler pra gente do 10 ao 17, por favor? Escute, meu filho. Aceite o que estou dizendo e você terá uma vida longa. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho e você não tropeçará quando correr. Lembre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida, guarde-a bem. Não vá aonde vão os maus. Não siga o exemplo deles. Não faça o que eles fazem. Afastem-se do mal. Desvie-se dele e passe de lado. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém. Porque para eles a maldade e a violência são comida e bebida. Uau. Galera, antes da gente entrar nesse tópico que é muito importante que nós vamos falar, voltando ao tópico passado, a gente falou muito para os pais não fazerem isso, né? Mas se você é um filho que recebe esse tipo de coisa, ganha uma empresa, ganha um carro, ganha uma casa, você está sendo amputado. Então a dica que eu te dou é... Parece ser bom, mas não é bom para você. Então a dica que eu te dou é comece a recusar e comece a trabalhar em prol do reino. Comece a trabalhar de forma individual. Não deixe que outras pessoas interfiram na sua vida. Assuma a responsabilidade da sua vida. Não deixe que outras pessoas sejam o sacerdote, os donos da sua casa. Porque quando você casado permite isso, principalmente o homem já não é mais o sacerdote. Quem coloca dinheiro tem poder sobre o seu lar. Então você precisa agora amadurecer e crescer para que você seja o próprio sacerdote, que você seja o cabeça, que você seja o provedor do seu lar. Né? A família unida, o Cristo e a igreja, eu e Cristo somos Cristo e a igreja. Se eu vivo o que o meu pai tem, eu estou vivendo a igreja dele. E pode reparar, uma igreja em um local tem um objetivo diferente de uma igreja no outro local. O princípio, a doutrina bíblica ela é a mesma, mas a ação, o público-alvo, o que vai ser feito é muito específico. Então, por isso que eu tenho que me desvincular. Então, se você está nesse momento como jovem, não deixe isso acontecer. Vocês não vão viver o que Deus tem para você como casal. Você vai viver o que o outro tem. Então, você está pegando para o outro coisas que não é para você. E nesse trecho dos 10 ao 17, tem uma coisa muito importante. Ó. Eu quero focar na parte dos maus, que são os ímpios. Então, os ímpios, eles se dedicam à prática, né, de dano. Eles querem machucar alguém, porque isso é o refrigério e o alimento deles, né? E a gente percebe que o filho de Deus, ele é exortado a apegar-se ao bem, a ficar do lado do bom, do bem. Quem é o bem? Quem é o bem? Os princípios bíblicos. Quem faz a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus. Então, eu preciso exortar o meu filho a ter uma prática que faça a vontade de Deus. E aqui nesse trecho mostra claramente que eu não devo nem deixar meu filho experimentar nada do caminho do mal. O que a gente vê hoje em dia?
que o caminho do mal está dentro dos lares. Os pais não estão blindando as crianças do maligno. É filme, é desenho, é amizade, é música. A gente está batendo muito nessa tecla porque está muito forte isso. Os filhos hoje, eles cantam, eles vivem, eles gostam de personagens, eles andam com pessoas que vivem totalmente contrário à vontade de Deus. O paganismo, né? A gente aprendeu domingo na igreja com o nosso pastor Walter, que o pagão não é o ateu. Não. O pagão, ele é um cristão relativista, ele é um cristão morno que se aculturou com esse mundo, ele deu a mão para o mundo. E por isso ele deixou de ser seguidor de Cristo. E o que acontece com o morno? Ele é vomitado, né? Ele é vomitado, ou seja, ele vai para o inferno. Gente, a gente não pode permitir que essas famílias fiquem mornas e a gente aceite. Nós temos que lutar para tentar abrir os olhinhos dessas famílias. Cara, é muito triste ver uma família que você, em alguns momentos, mostra esse amor a Deus, mas é uma família morna que está se contaminando com o mal e está contaminando os seus filhos. E a palavra está dizendo que a gente não deve experimentar, a gente não deve se aproximar do caminho do mal. Então, qualquer coisa que o mal, pessoas que são contrárias à vontade de Deus está fazendo, eu não posso nem chegar perto. Por isso que eu não me misturo para andar com eles. Eu vou em missão, mas eu não ando com esse tipo de pessoa, porque eu estou me contaminando. É impossível. Se você estiver andando com eles, você vai se tornar igual a eles. Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias, não está falando seus amigos. As más companhias são as pessoas que você convive, que fazem parte do seu dia a dia, que trabalham com você, que você encontra de vez em quando. São aquelas pessoas que fazem parte do teu dia a dia. Elas corrompem os maus costumes. E aí você tem um filho, você faz ele andar com quem? Porque o seu filho é dependente de você, principalmente uma criança pequena. Você que leva ele para os ambientes. Então é você que está colocando a sementinha satânica no coração dele, da maldade. Da natureza humana. Da natureza humana. E aí, o que acontece? Você fazendo isso, uma coisa perigosa acontece. Porque fica normal para o seu filho, porque para você já é normal, porque se você faz isso é porque para você isso é normal, mas você já ensina o seu filho desde cedo que é normal ser contrário à vontade de Deus. E você normaliza coisas que Deus realmente condena. Ou seja, você cria um filho relativo. E aí ele não vai viver a palavra. Ele vai viver um choque de realidade quando ele vê o que o povo de Deus tem que fazer. Por isso que ele não aceita que essa música ele não pode escutar. Por isso que o jovem não aceita. Ele quer questionar por que ele não pode fazer tal coisa. Por isso que ele não aceita por que ele tem que obedecer pai e mãe. Por isso que ele não aceita por que ele tem que ser generoso da parte do dinheiro dele se foi ele que trabalhou. Então ele começa a viver uma normalidade contrária à vontade de Deus. E ele é morno. E Satanás nem se incomoda mais com esse morno. Porque esse morno vai influenciar outras pessoas a serem mornas. Porque pensa algo morno. Para um alimento morno. Se você coloca um alimento morno no prato, ele esfria os outros. Para eu contagiar alguém, influenciar alguém, eu preciso estar fervendo. Ou seja, eu preciso colocar esse morno cheio perto de gente, de forma estratégica, de gente pegando fogo. Primeiro, eu não posso estar perto de gente muito fria, porque se eu como quente, eu esquento a minha temperatura da igreja. Eu ouço a palavra, Deus fala comigo, eu louvo, eu oro, eu tenho respostas. Aí, durante a semana, eu só convivo com gente fria. Eu aqueço e esfrio. Aqueço e esfrio. Eu me mantenho morno. É o crente sanfona, né? Então, a pessoa que se mantém morna é porque ela vive... Ela esquenta, mas ela vai em ambientes onde ela esfria. Ou ela deixa de conservar a temperatura dela ao longo da semana na presença de Deus. Então, para você manter... Olha o esforço que é para você manter um alimento quente. Nossa. Você tirou do forno, daqui a pouco esfriou. Exato. Então, para a gente manter uma temperatura quente, é um esforço, é pagar um preço. Pagar o preço. Porque se eu não fizer nada, ou se eu fizer pouca coisa, eu esfrio rápido. Então, como Deus ele é muito sábio, ele sabe que a gente esfria rápido, porque nós somos seres emocionais, influenciáveis, cheios de desejos maus. Ele sabe, ele está enfatizando aqui da gente realmente ser um pouco mais radical, porque senão a gente vai esfriar. E esses maus não são pessoas más no âmbito social. São más contrárias à vontade de Deus. Então, eu preciso ensinar meu filho desde cedo o que é certo e o que é errado. Para ele entender quem é o mal. Porque quando eu identifico o mal, eu preciso trazer a palavra para essa pessoa. Para ela se converter, para ela se arrepender. Então, o mal, eu
eu analiso o mal em prol do reino para dar uma chance para ela. O problema é que a gente quer ser legal, a gente quer se igualar, a gente quer ir no lugar que ela vai, a gente quer falar o que ela fala, a gente quer escutar o que ela fala. Você já se corrompeu, foi o que você leu aí. Então o filho ele precisa estar muito, você como pai precisa estar muito atento em ensinar seu filho de forma clara, o sim, sim e não, não. Sabe uma outra coisa que eu queria falar em relação... Não sei se você vai falar mais alguma coisa dos maus? Não, pode falar dos maus. Não, é porque eu queria falar da boa educação. Boa educação, fala. Né? A boa educação que tá falando aqui, né? Antes até que falou dos maus, a sua educação é a sua vida. Uau. Guarde-a bem. E aí, o que é uma pessoa bem educada? O significado de uma pessoa... Quando a gente fala assim, nossa, que pessoa educada. É uma pessoa amável, agradável, civilizada, cortês, polida. Polida é difícil, Polida hein? é boa. Não é crente, é difícil ser polido, né? Delicada, fina. Fina. Eu não posso, porque eu tô bem grosso aqui, meu tamanho. Eu tô usando GG, gente. Gentil, respeitador, simpático, sociável. Eu acho que eu só sou simpático e sociável aí. Então, como está a nossa boa educação dentro de casa? Se vocês perguntarem para o Caio hoje, como que é a Cris dentro de casa? Essas características aparecem? Entendi. Se perguntar para as pessoas que convivem comigo no ministério, essas características aparecem? Então, uma das formas que mostra que você tem guardado a sabedoria é você mantendo a sua boa educação. Uau, eu tô precisando melhorar então. Com os íntimos. Porque manter a boa educação com o pessoal do trabalho é fácil. Porque eu vejo, né, só ali naquele ambiente controlado. E se eu aprontar, eu sou mandado embora. Se eu aprontar, eu sou mandado embora. Tem uma ameaça de punição, que é ser mandado embora. Tem uma recompensa forte, que é a promoção, é o salário. Então, como eu sou na minha essência. É. Né? E aqui é um alerta mais para as famílias de uma forma geral. Amor, lê do 18 ao 19, por favor. E vamos lá. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Mas a estrada dos maus é escura como a noite. Eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. E aqui eu acho que é um momento que para você se analisar. Então, ó, você vai perceber agora se você está andando na estrada do mal ou do bem. O bem tem a ver com luz. A cada dia mais você é unido com a tua família, a cada dia mais você sabe mais da vida do outro, porque luz é clareza. Quando tem luz eu enxergo tudo. Então, no ambiente realmente familiar, eu preciso ter essa unidade, clareza. Não posso ter mentiras. Todo mundo sabe de tudo. A gente cresce junto nas nossas dificuldades. Então, quando você tem uma família muito obscura, cada um faz uma coisa em determinado horário, ninguém sabe ao certo o que cada fulano faz, com quem cada um conversa. Eu não sei, a Cris trabalha 5 anos na empresa, eu não sei qual é a pessoa que ela mais conversa na empresa. Então, eu não sei nada, eu não sei qual é o melhor amigo do meu filho. Eu não tenho informações do outro. Quando eu não tenho informações do outro é porque eu estou no escuro. Então, para saber, aqui é uma análise para você saber que caminho você está. Se você está na luz, e repara que a luz é cada vez mais luz. Então, porque quando eu procuro andar na luz, eu vou sempre aumentando essa luz. E eu vou sabendo cada vez mais no íntimo da minha esposa, dos meus filhos, da minha família, dos meus amigos. O quanto mais eu dou luz, mais eu enxergo, mais eu conheço o outro. Como que eu vou praticar o cristianismo se eu não sei nada sobre o outro? Se eu não sou corpo de Cristo, eu jamais vou saber a necessidade do outro. E pode ver que o primeiro sinal de uma pessoa que está se afastando de Cristo, ela começa a se fechar para os irmãos. E ela não sabe nada de ninguém. Ela não quer que as pessoas acessem a vida dela, ela não quer trazer pra luz. A pessoa tá divorciando, ela não entra muito nesse contato. O meu casamento tá muito ruim, não sei o quê. Eu sei que eu tô fazendo isso aqui no meu trabalho demais, estou deixando as outras coisas de lado. Eu nem entro em contato. Apareço uma vez ou outra para bater um ponto. Então, é uma coisa obscura. Não quer trazer pra claridade essa dificuldade. E essa pessoa sabe, porque a palavra normalmente tá entrando. Então, o Espírito Santo tá falando, ei, compartilha, ei, vai pra luz. Mas ela tá endurecendo o coração, né? Então aqui, nesse trecho 18 e 19, você vai perceber que estrada você está andando. Faça uma autoanálise aí. Biel, você está na luz ou está na escuridão? Fala para nós. Tô na luz, se Deus quiser. Ufa, Biel! Ô Biel, você compartilha as coisas com a sua família bonitinho? Você é um filho fofinho? Bom, sempre que eu posso, né? Que a rotina tem sido bem cansativa ultimamente. Eu tenho falhado um pouquinho nisso, né? Mas sempre que eu posso, eu tô junto com eles, tô compartilhando, tô
buscando ouvi-los também, é muito importante isso. Ah, que legal, Biel. Uma vez o Walter pregou sobre a rotina, né? Que é um dos maiores vilões do cristão. Porque tornam as pessoas muito individuais. Por exemplo, é muito comum na adolescência, né? O Biel já não é mais adolescente, né? Tá com quantos anos, Biel, mesmo? Eu tô com 25. Que isso, 25. A segundo a Organização Mundial da Saúde, a adolescência vai até os 24 anos. E o homem vai até uns 38, né? Mas, vamos lá. O adolescente, gente, ele vive, a grande maioria deles, na escuridão. Os pais nem imaginam o conteúdo do coração dos filhos adolescentes. Eu sei porque eu era assim, não queria falar, né, para minha mãe, eu não queria ser acessada. E aí, onde não tem ninguém acessando, nenhum sábio acessando, pode crer que ali tem conteúdo ruim. Obscuro. Né? Então, prestem atenção, pais de adolescentes. Amor, 20 ao 23. Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembrem delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa. Esse eu amo. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Gente, de novo, a ênfase sobre o filho não esquecer o que o pai ensina. É muito forte sobre esse assunto, assim. Olha como é. Se Salomão, que foi o homem mais sábio daquela época, está escrevendo isso e a sabedoria de Deus falando com a gente, olha o alerta que ele está dando para os pais. Que os filhos têm dificuldade de aprender. De escutar de verdade. E quando a gente fala dessa dificuldade do processo da criança, qual é o processo correto que o pai tem que se esforçar para a criança passar? Então, o processo correto que devemos ensinar aos nossos filhos é fazer ele ouvir os ensinamentos bíblicos através das histórias e fatos relatados na Bíblia. Por quê? Porque a história ela precisa ser contada de forma completa. Porque quando eu tiro um texto do seu contexto, ele pode virar um pretexto, tanto para o pai como para o filho. Né? Então, quando eu trago a história com começo, meio e fim, eu consigo entender o que acontece nessa história. Ou seja, se eu fizer tal coisa, eu vou ter tal consequência. Se eu fizer tal coisa, eu vou ter outra consequência. Então, eu preciso, a primeira coisa, alimentar o meu filho com histórias e fatos bíblicos de verdade. Segundo, quando eu faço isso, eu preciso fazer ele reter. Reter, eu preciso repetir, eu preciso voltar. É que nem quando você vai numa pregação. O Walter, o Fausto aí, quando tá pregando, ele pregou no domingo, a gente vai fazer pequeno grupo, a gente precisa voltar o tempo todo naquela pregação, pra gente poder realmente reter aquele conteúdo. Porque se você só ficar naquele momento, você não vai dar conta. E Deus quer que você se aprofunde no que Ele quer falar com você. Então eu fiz essa leitura, eu preciso fazer o meu filho agora reter, eu preciso voltar, eu preciso ter momentos para relembrá-lo sobre isso. E a última coisa que eu preciso fazer é fazer ele praticar tal princípio na vida dele. Ou seja, o terceiro passo é eu pegar aquilo que eu mostrei, que eu consegui reter com ele, e através daquilo eu tentar trazer para o contexto dele. Naquela história de fulano e beltrano, aqui cabe bem. E Deus sempre, o Espírito Santo sempre te alerta sobre o que você precisa fazer através da palavra de Deus. A confirmação, quando você vai falar com alguém sobre um problema, se você não trouxer uma palavra, você está sendo vazio. Não é só um conselho, é um conselho mediante a palavra. Então, esse é o processo que nós temos que passar com nossos filhos. Primeiro, então, só para relembrar, eu preciso ensinar, eu preciso mostrar as histórias, os fatos bíblicos. Segundo, eu preciso reter esses ensinamentos, repeti-los. E terceiro, ajudá-lo a praticar. Então, esse é o processo. E por isso que o tempo todo Salomão está falando sobre isso. De você lembrar, prestar atenção no que você está ensinando e alertar o seu filho sobre o que você está falando. É um trabalho árduo, gente. É um trabalho árduo. Que muitas vezes os pais não colhem, né? Exato. Os pais mais plantam realmente, porque eles estão plantando na vida da pessoa. E quem vai colher? A família futura do filho, a sociedade, a igreja. Né? Então, por isso que os pais... É uma missão. É uma missão. Não dá para fazer de qualquer jeito. E aí, só no 23, que é o versículo que... Você gosta muito, vai, que eu fala gosto sobre muito, ele. Tenha cuidado com o que você pensa, né? Eu sempre digo que... O que você está pensando agora? A Bíblia a ciência copiou a Bíblia. Ciência copiou. A ciência é mó embalona, meu. Tem uma teoria que é a cognitiva comportamental que diz assim, ó... Aquilo que você pensa explica a forma como você age. E aí, como que é o processo? O processo é assim, ó. Toda situação que eu passo,
ela gera em mim um pensamento automático. É automático, tá? Sim. Vem na hora. Esse pensamento ativa em mim emoções que são automáticas também. Sim. Você não tá no teu nível de consciência. E isso gera respostas comportamentais. Uau. É um processo automático. Por isso que a pessoa que tem baixo nível de consciência sobre si, sobre a sua história, sobre o seu funcionamento, ela vai agindo de uma forma instintiva, igual animal. Vai que vai, né? Vai que vai. Dançando conforme a música aqui, né? É. Isso. Ela vai passando por situação, pensando, sentindo e agindo. Ela tá ali solta no fluxo. Quando a gente começa a estudar a Bíblia e começa a ter um nível de autoconhecimento, porque a Bíblia ajuda a gente a se conhecer, porque ela começa a apontar nossos erros, nossas falhas, o que a gente está deixando de fazer, aquilo que a situação que eu vou viver, ela não depende de mim muitas vezes. Então, por exemplo, a situação, a gente sofreu um aborto. Dependeu da gente? Não. Foi a gente que abortou a criança? Não. Então, é uma situação que veio. Não foi uma situação que a gente teve controle. Essa situação gerou em nós pensamentos automáticos. Quais foram os pensamentos que geraram em mim? Tristeza, não quero mais ter filho, isso não é pra mim, não escutei Deus, tô falando sozinha, Deus não me ama. Pode pensar várias coisas. Só pensamento ruim. Só pensamento ruim. Na hora, né? Esses pensamentos geraram em mim que tipo de emoção? Amargura, muita tristeza, ingratidão, pode ser muitas coisas ruins. Sempre sentimentos ruins. E isso poderia me levar a que tipo de comportamento? Péssimos, egoístas. Comportamento no sentido de, a partir de agora também não quero mais, elimino esse assunto de ser mãe da minha vida. Ou, a partir de agora, então, eu vou fazer as coisas do meu jeito, já que Deus não está respondendo. Ou eu começo a ter um comportamento de briga com o Caio. Então, acontece que a gente precisa entender como a gente funciona e cortar o fluxo. Então, sabendo disso, o aborto veio. Os pensamentos automáticos vieram. Alterou meu padrão emocional, essas etapas elas são instantâneas. Eu preciso agora da mente de Cristo. A situação veio. O que a palavra de Deus diz sobre situações de perda? O que a palavra de Deus diz sobre situação de dor? De amargura, de raiva, de tristeza. De sentimento de ser injustiçada. Sim. Que é o quê? Volte-se para Deus. Confia nele. O tempo dele é diferente do seu. Não precisa entender. Obedece. Né? Aí eu me encho com os pensamentos de Cristo. Isso altera o meu padrão emocional e faz com que eu haja corretamente. Então, quando eu me permito sair dos meus pensamentos automáticos e pensar a mente de Cristo e colocar para dentro de mim a forma como Deus enxerga as situações que acontecem, eu permito que minha vida seja dirigida por Ele. Então, aqui quando está falando, cuidado com o que você pensa, de fato é verdade, porque pensamento é interpretação de fatos. A forma como eu interpreto os fatos vai ser determinante com as decisões que eu tomo. Então, se eu buscar a interpretação de Deus na palavra, eu vou tomar decisões alinhadas à vontade de Deus. E, consequentemente, eu vou acertar o alvo. Mas para isso, você precisa conhecer a palavra, você precisa pagar o preço que nós estamos falando anteriormente. Isso. Pague o preço para ter sabedoria, porque quando a tempestade chegar, você vai ter a sabedoria para te ajudar. Agora, se você não tem, você não paga esse preço, você só fica com a sua natureza humana, fazendo coisa que você gosta, pelo próprio prazer, não importa qual seja a situação, é de um cinema ou um esporte, não importa o que seja, você vai ter... Quando o dia mal chegar, porque ele chega... Ele chega. O que você tem dentro de você? Você vai colocar para fora. Se você não tem memória da palavra de Deus, o que é que vai vir a não ser o veneno da sua própria alma? Uma vez eu estava conversando com o Fausto falou que teve o Fausto é um dos nossos pastores, ele estava contando que teve uma pessoa que ele estava fazendo um trabalho e tudo, e quando ele surtava ficava muito violento. Mas essa pessoa assistia muito da Atena. Ele via muita coisa ruim. E aí, com o tempo, ele teve uma estratégia. Ele falou que Deus orientou ele a alimentar ele o tempo todo da palavra, de colocar sempre, até as novelas que passavam na época.
E ele começou a encher essa pessoa de sabedoria. Então, quando ele surtava, ele não ficava ruim, ele ficava diferente, mas ele não explodia mais. Por quê? Porque aquela amargura ele não estava se alimentando mais, ele não estava mais nervoso. E realmente, às vezes, muita gente não consegue controlar o que você tem dentro. Mas você consegue controlar o que entra. Você não consegue controlar como você vai agir, mas o que está entrando você consegue controlar. Exato. Então, cuidem dos pensamentos. Uau. Amor, vamos pro final? Pode ler aí todinho agora, acho que é do 24 ao 27. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente com toda a confiança, não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem só um passo do caminho certo. Bom, primeiramente para você não ser envergonhado e andar, né, de cabeça erguida, você precisa não ter uma vida na mentira. Então a primeira coisa, gente, por quê? Porque quando o que não é de verdade não vai durar para sempre. O joio está com trigo? Está com trigo. Mas o joio uma hora ele é desmascarado. Então o que acontece é que quando eu estou com a verdade, não importa o que eu faça, eu sempre vou poder andar sem nenhuma vergonha, porque eu não estou manchado. E o pai da mentira é Satanás. Então, a partir do momento que eu tenho mentira, a partir do momento que eu tenho palavras perversas. E, cara, o que é palavras perversas? Pega essas músicas hoje em dia. Pega essas piadas hoje em dia. A gente que é homem, a gente tem uma quinta série em nós muito forte, né? Que está no alto e tal. Mas nós temos que lutar contra ela, porque falar bobeira a gente gosta. Porque o jovem, às vezes, você é muito jovem, você falava, ou você não era da igreja, falava. Tem piadas e falas que você não pode mais ter. A forma que você fala de fulano e ciclano tem que ser respeitoso. Isso. A palavra, o significado de ser perverso é prejudicar alguém. Aí, ó. Então, quando a sua palavra prejudica alguém, mesmo que ela não saiba, quando você fala com ela de uma forma pejorativa, de uma forma imoral, você está prejudicando uma pessoa, ou o marido dessa pessoa, a esposa dessa pessoa, o filho dessa pessoa. Então, não usar a palavra perversa tem a ver com... Eu preciso usar palavras que edificam. E aí, se você não está concordando com a gente, vai ler Tiago, gente. Vai ler Tiago. Lá você vai perceber o quanto nós temos dificuldade de controlar a boca. Mas a língua a gente precisa controlar o tempo todo, porque ela ela machuca muito mais que ações, do que qualquer outra coisa. Então, as palavras que são soltadas, realmente tem hora que, dependendo, você vai pagar um alto preço pelo que você fala. Então, para você viver, né, com nenhuma vergonha, você viver de forma confiante, cabeça erguida, você precisa viver na verdade. Ou seja, sem mentiras e sem palavras perversas. Não tem muito o que fazer. E mentira, por que as pessoas mentem? Quem mente é porque quer ou se livrar de uma consequência. Exato. Ai, meu filho mente, mas... ele não é malvado. Não, mas aqui a gente não está julgando, condenando a pessoa. A pessoa mente ou para se livrar de consequência, ou para ter recompensa. Simples assim. Né? Então, no fundo, ele não está preocupado em fazer o bem, ele está preocupado consigo mesmo. Então, todo mentiroso, no fundo, é egocêntrico, egoísta e está focado em si mesmo. Exato. Muito forte. E aí você tem que pensar bem no que você vai fazer... Porque, cara, os seus planos, para dar certo, você precisa racionalizar. Quando a Bíblia fala sobre pensar bem, a sua atitude agrada a Deus ou não? Esse é o pensar bem. Traduzindo de forma muito prática, as suas ações. O que Jesus faria. O que Jesus faria. Porque agora tem esse povo que fala, mas na cultura, não sei o quê. Gente, Jesus, primeiro João 2, 3 a 6 fala que nós devemos viver como Cristo viveu. Esse papinho furado desses pastores, que é outra cultura, que é não sei o quê, não, mentira. Nós devemos viver como ele viveria. Os ensinamentos dele são atemporais. Atemporais. E o estilo de vida dele também. Então nós devemos o tempo todo ter uma vida de adoração que é viver como ele viveu. Então quando eu estou falando sobre isso, eu preciso pensar bem o que Jesus faria, o que agrada a Deus. Porque aí, por que o plano vai dar certo? Porque o plano não é meu. O plano já foi traçado por Deus. Então, se ele já foi traçado e eu obedecer, tá lá o que vai acontecer. Isso sim, o que está escrito é o que é a vontade de Deus. Deus sabe de tudo. Ok, mas ele está te dando a escolha para você seguir no caminho reto. E aqui diz, não vai para a esquerda nem para a direita, na King James fala. Saia do caminho do maligno. Então, a partir do momento que você se desvia para um lado ou para o outro, você já está no caminho do maligno. Então, cuidado com os empregos que você aceita, cuidado com as pessoas que você anda, cuidado com os locais que você frequenta, cuidado com quem você escuta. Porque se o seu plano focar o benefício pessoal, uma hora ou outra ele vai dar errado. Vai dar errado. Agora, o plano de Deus não foca o benefício de um ou de outro. O plano de Deus foca o coletivo para o reino dele. Porque o que a Bíblia diz? O que Deus quer?
Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Se aquilo que você planejar tiver esse objetivo, Porque Ele vai te ajudar. Porque o plano de Deus já deu certo. Basta você seguir o caminho dele. Exato. Bom, galera, terminamos aí Provérbios 4. Foi forte. E aí, Biel, gostou? Demais, galera. Muito top esse conteúdo aí, hein? Provérbios 4 foi pesado Foi aqui. longo, a gente achou que fosse ser curtinho, né? Eu, quando tava escrevendo, eu acho que eu apanhei um pouco, mas tá suave. Ler Provérbios é tipo entrar no ringue com o Mike Tyson, mano. Você é louco. Plano de ação. Ser bem educado em casa. Tá bom. É uma indireta, Cristiane? Mais ou menos. Caramba, meu. Tá bom. É que eu tava tentando usar da minha autoridade. Acho que eu tô muito autoritarismo. Então. Beleza, galera? Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Não deixem de curtir, galera. Compartilha. Tá bom? A gente pede que vocês se alimentem do que a gente está falando. Tragam para a realidade da sua igreja. Né? Cada igreja está no momento. A gente não quer trazer a verdade para a sua igreja, mas a verdade bíblica para que você aplique na sua igreja no momento que ela está. Tá bom? Então reflitam, meditem na palavra, nos desculpe alguma coisa aí, mas a palavra realmente ela é dura e ela precisa machucar para nos trazer a cura verdadeira que é Jesus. Combinado? Amém. Galera, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau, galera. Fica com Deus.